Opa, tá assistindo um corte aqui? Não esquece de adquirir o Cientista do Marketing Digital, o melhor livro sobre growth e marketing digital escrito por um brasileiro, best-seller em 2021, já disponível na Amazon. E tu falou ali sobre dois aspectos que vocês focam bastante, que é o crescimento e a relevância. Nesse aspecto da relevância, eu sinto, tô aqui para entender isso de ti, que vocês têm alguma estrutura de casting para as coisas que vocês fazem, né? Pro próprio podcast, né? Que tu tem o Kaique e o Lucão ali, que pelo que eu especulo, eles têm um papel de casting também, tem um motivo por ser assim, não sei se foi assim, é assim mesmo, já era, ou vocês pensarem estrategicamente na construção, porque eu vejo o produto de vocês, o Primocast, quase como uma boa série, que foi bem pensada no convidado, é bem pensada nas pessoas, o que aquele personagem faz, é quase como se tivesse um alívio cômico, que no nosso caso é o Fernando aqui, que ele faz esse papel. Salve, salve, família. Não, cara, com certeza. O Primocast, ele começou de uma forma não muito pensada. Ele começou assim... Isso que é o louco, né? Porque a gente sempre acha que existe uma puta estratégia. Não, total. Na real a gente só gravou. No começo, não. No começo, não. Então, assim, o que aconteceu? O Lucão, que participa do Primocast, é uma pessoa imprescindível aqui pro Primo e grande amigo e tal, ele tava quase sendo demitido do Primo. Ele tava quase sendo demitido do Primo. Ele cuidava basicamente de interação, comentário, e-mail e publicidade, na época que a gente fazia. E, cara, ele não fazia direito. Ele não fazia direito. Que maravilhoso. Mas não importa o quanto a gente, cara, tentava treinar, ajudar. Não dava, ele não acertava, bicho. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante, porque chegou num determinado ponto, eu falei, Lucão, vem cá. Cara, o que você curte fazer? O que você gostaria de fazer aqui dentro do Primo, assim? E ele falou, puta, cara, eu queria fazer um podcast. Vamos fazer um podcast do Primo. E o Lucão, a história dele é a seguinte, ele tinha um podcast. Só que é um podcast que foi muito mal sucedido. Tipo, às vezes tinha 3 views, não sei o que lá. Né? Ele fazia uma live e tinha 2 pessoas ao vivo, sabe? Chegou a ter mais pra frente umas 50, 100 views, episódio e tal, mas, não fazia nenhum sentido. Quando ele falou que iria fazer isso, eu falei, então faz. Então faz, encabeça isso daí. Só que era uma época que não tinha podcast de finanças do jeito que a gente conhece hoje. Não existia isso que a gente está fazendo agora. Né? De negócio e tal, não existia. E aí, a gente começou, a gente gravou um primeiro episódio, o piloto. Foi eu, a Ká, né, minha esposa. A gente foi falando sobre o Mais Esperto que o Diabo. Aí, acho que o Hugo participou na época. Nem sei se o Lucão participou também na época. Mas, cara, foi acontecendo as coisas. Aí o Kaique participou um dia. Aí não sei o que aconteceu, a gente gostou. A gente falou, pera aí, precisa de um alívio cômico. Você precisa ser mais alívio cômico, Kaique. O Lucão, ele precisa fazer as perguntas da audiência. Legal. E eu sou a autoridade em finanças e negócios. Então, a gente tem esses papéis. Legal. E o convidado, cara, quando ele vem, a gente consegue extrair muita coisa legal e se divertir mesmo sendo uma pessoa técnica. Né? Então, existe sim, né, esse casting. A gente sempre foca em trazer... a gente mistura pessoas com autoridades extremas, né, e que são inacessíveis para a maioria das pessoas. Então, a gente traz muito bilionário e tudo isso. Mas a gente também tem um acesso... a grandes celebridades, né? Total. Então, a gente já trouxe muita... Então, a gente vai misturando isso. Né? E a gente, dentro desse nosso casting, a gente foi pegando coisas de fora do nosso segmento nerd, segmento de games. E aí, eu acho que talvez esse gênero de finanças no podcast, a gente começou a construir. E aí, hoje, cara, no meio do caminho apareceu o Flow, apareceu esse tipo de coisa bombando, então a gente começou a pegar várias referências também. E, hoje a gente é um híbrido de tudo isso e a gente é muito feliz. É o que eu mais gosto de fazer hoje, o podcast. Não, o podcast é muito bom, muito cara. legal. Você senta assim, fica trocando ideia com a galera foda, um tempão, aprende várias paradas. Sabe o que é podcast? Podcast é a melhor ferramenta de networking que tem. É o que o Danny falou. Sabe como é que eu faço podcast há anos? Sabe como é que eu comecei? Eu tava lá no comecinho, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu não tinha nunca acesso a key accounts, grandes contas. E pra empresa B2B é importante tu botar o selo lá. Trabalhei com Spotify, trabalho com Arezzo, pega muito pra conseguir pequenas contas. Eu não tinha acesso a ninguém. Aí vou criar um podcast, vou convidar o cara pra dar uma entrevista, ele vai topar porque é uma entrevista, ele vai achar que é top. Aí eu me conectei com a Arezzo, sim. Foi o primeiro podcast que eu fiz, foi com a Arezzo, Sicredi, vários bancos com essa estratégia, porque o cara topa a entrevista. Pra mim foi parecido. Eu adoro marketing. A gente já teve essa conversa. Eu sou tarado com esse negócio. Eu falo, cara, que foda seria se eu tivesse um podcast que eu posso trocar ideia com várias pessoas falando sobre marketing um tempão e ainda produzir conteúdo que as pessoas vão gostar. E eu gostava da ideia porque eu gostava de ouvir os podcasts de marketing e imaginar como se fosse uma... Tipo, tivesse lá no meu
na minha sala de estar, eu ouvindo a galera trocando ideia, entendeu? E eu acho que isso que é o mais legal, assim. Eu curto fazer... Foi no dia que a gente gravou esse último aí, cara. Cheguei do trabalho, assim, cansado. Pô, cara, vocês viram como é que eu cheguei lá, cara? Cheguei na reunião, falei, pô, tô morto, cara. Quando começou o podcast, fui empolgado. Voltei pra casa e trabalhei mais 3 horas, que eu tava tão empolgado. Que eu cheguei, cara, nossa, que eu aprendi e tal. E a gente fica empolgado com aquilo, porque realmente ele te energiza. Você pega isso das pessoas, né? Você aprende, energiza e tal. Sabe um lance que aconteceu ao longo da minha jornada? Foi muitas parcerias estratégicas. Por exemplo, esse primeiro podcast que eu fiz, cara, deve ter sido, sei lá, 2015, e foi com o diretor de transformação digital da Arezzo. Que ele foi o primeiro cara a topar nessa jogada. A gente até vai gravar um outro episódio com ele agora. E ele me conectou com muita gente. Ele foi o primeiro cara a compor meu conselho de administração. Aí eu falei, putz, eu queria fazer um trabalho com a Smart Fit, porque na época eu trabalhava muito com fitness. Ele, pô, CFO da Arezzo, agora é CFO da Smart Fit, posso te conectar. Aí ele me conectou, fui lá, fiz uma reunião com a Renata, e 1 ano depois eu fechei, hoje a gente já tem exclusivamente a Smart Fit. Por causa do negócio que eu fiz. Networking é o negócio mais foda do mundo. Isso que eu queria perguntar pro Nigro, assim, se em algum dado momento teve essas parcerias estratégicas que tu sente que acabaram te impulsionando. A própria XP, né, na relação fez uma diferença? Foi algum tipo de investimento? Porque às vezes acontece coisas assim nos bastidores que talvez a gente não tenha tanta clareza só te ouvindo falar, né? No podcast, tá falando? Não, na tua carreira como um todo, como empreendedor digital, vamos dizer assim, nessa fase. Cara, acho que não entendi sua pergunta. Tipo assim, tu teve algum tipo de parceria estratégica que fez tu impulsionar mais, te deu mais acesso? Ou tu já tinha isso? Ou por tu ter essa parceria tu conseguiu esses acessos? Cara, assim... Bom, quando eu era assessor de investimentos lá atrás, como que eu crescia? Eu crescia através da indicação. Né? E a indicação, quando a gente tá falando de princípio, né? Parece que não tem nada mais valioso e poderoso que uma indicação. E nunca vai mudar. Né? E uma coisa que eu aprendi quando eu prospectava clientes para investirem no meu escritório era que se você pedir uma indicação para um estagiário, ele ia te indicar um estagiário. Se você pedir uma indicação para um analista, ele ia te indicar um analista. Se você pedir uma indicação para um CEO, ele ia te indicar um CEO. Porque eles andam num nível semelhante. Caraca, né? forte essa. Então, nunca peça indicação para a pessoa errada. E aqui no podcast, a gente foi aos poucos subindo o nosso grau de acesso. Então, a gente geralmente pede indicações para o topo da lista do grau de acesso que a gente tem. É como, por exemplo, a gente foi gravar com o Paulo Guedes. Isso é game changer para a gente. Porque ali abre um leque de possibilidades pra gente. A gente gravou com um CEO de companhia aberta. Ele indica outro CEO de companhia aberta. A gente gravou com um bilionário investidor. Ele indica outros bilionários investidores, né? A gente gravou com um best-seller. Ele indica outros best-sellers. A gente gravou com alguns dos maiores influencers do Brasil. Ele indica outros dos maiores influencers do Brasil. Então, hoje, as minhas parcerias estratégicas elas foram feitas de forma segmentadas, assim. Até que, hoje, eu acho que a gente tem acesso... a boa parte das pessoas que a gente gostaria de trazer. Se você não tem acesso, você tem acesso a alguém que tem acesso, né? Exatamente. A gente está pelo menos a um contato dessa pessoa, né? Então, assim, a gente conseguiu entrar no ramo da fama. Então, a gente consegue trazer pessoas que são globais, digamos assim. A gente consegue entrar no ramo de empreendedorismo e negócios. E eu acho que fazer esse mix de globais e pessoas de negócios transforma o Primocast em algo único. Cara, é isso, né? Você consegue conversar com o Neymar e com o Whindersson e com o bilionário e o gestor de fundo na mesma semana, né? Então... Exatamente. Então a pessoa vem aqui e fala, caralho, Neymar, mano. Aí depois, caralho, Paulo Guedes no outro. Paulo Guedes, pois é, que é tipo bonito fazendo. E o bacana é que a gente faz perguntas diretas, polêmicas e sobre grana. Mas a gente se diverte ao mesmo tempo. Cara, acho que se fossem parcerias, acho que eu diria isso.